Muito bem, agora que a gente já viu um pouquinho sobre estruturas condicionais, deixa eu continuar esse aprendizado com você com as estruturas importantes que a gente tem em toda a linguagem de programação. E uma delas é o que a gente chama de estruturas de repetição. Olha que legal, tá? E aí deixa eu te mostrar, por exemplos, como que a gente pode utilizar essas estruturas de laço, de loop, ou seja, estruturas de repetição. Permita-me aqui, vou trazer aqui a minha tela novamente. Estamos aqui no Google Colab, então é o colab.research.google.com, tá? E aí basta que eu... bom, a tela aqui geralmente abre esta aqui com o pop-up, vou dar um novo notebook e vou começar um exemplo novo aqui com você, tá? Então ele está abrindo aqui, pronto, exemplo novo. Aqui, ó, que tal um exemplo de laço while? Eu vou fazer um exemplo com laço while, e esse exemplo laço while vai ser um exemplo prático bem interessante, tá? Vou imaginar o seguinte, eu quero que o meu usuário digite uma idade válida, qualquer. Então, eu vou pedir para o usuário digitar a idade. Então, num exemplo bem parecido com o que eu mostrei antes, ó, input, digite sua idade, tá? Então, deixa eu aumentar o zoom aqui, vou colocar um zoom aqui maior, olha que legal. Então, o input, pedindo para o usuário digitar uma idade, e aqui tem o input, digite sua idade, ele vai fazer um casting, transformando-se numa idade inteira, no número inteiro, portanto, e vai guardar isso numa variável idade. Para a gente poder ver o conteúdo, basta o print nesta variável idade. Aí vamos aproveitar e fazer um print aí com máscara, né? A idade fornecida é... E aqui a gente vai colocar... Ai, caramba. Apertou muito errado. Pronto, ó. A fornecida é... E aí anos. Pronto. Tá. Agora foi, ó. Tem um Fzinho aqui. Olha, repara, vamos ver aqui a execução. Comecei, digitei aqui, ele fala, digite sua idade, 18. A idade fornecida é 18 anos. Né? Sua idade então, enfim, você entendeu a ideia, né? Ó, 60. E por aí vai. Agora, repare o seguinte, o que eu quero trazer aqui como provocação para você? A pessoa pode digitar a idade que ela quiser, ela pode digitar aqui que ela tem 1999 anos. Ou que ela tem menos 5 anos. Ou ainda... Isso a gente não vai resolver na aula de hoje, mas na videoaula que eu estou mostrando, mas dá para a pessoa digitar ano, digita uma frase, aí vai dar um erro, tá? O que eu vou te mostrar aqui não vai resolver erros como este, tá? Vou deixar isso para uma outra oportunidade. Mas vamos fazer uma validação aqui. Vamos fazer com que a pessoa digite idades válidas de 0 ou 1, 0, 1, até 80, até 85 anos, até 100. Eu não quero aceitar um 200, eu não quero aceitar um menos 5. Eu quero uma idade entre 0 a 100. Vamos fazer assim? 0 a 100. Tá? Então, se digitar um 150, ele tem que dar um erro ou repetir a pergunta. Enfim, a gente prende o usuário dentro dessa dinâmica aqui. Vamos ver como é que você pode fazer isso? Olha só, vou mexer nesse código fonte aqui. A idade, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar uma idade inválida de propósito. Por exemplo, idade começando em menos 1. Tá? E aí eu vou te mostrar esse laço while. O laço while, ele funciona como se fosse um if. Só que diferentemente do if, da qual ele só executa o que está dentro e uma única vez, o while é um if que ele vai executar várias vezes. Ele vai executar enquanto a condição for satisfeita. Tá? Então, olha só que interessante. Eu posso colocar aqui que enquanto a idade for menor que 0, eu quero que ele faça a pergunta, que ele pergunte a idade. Tá? Então, repare que eu estou condicionando este input, digite sua idade, a conversão e guardando a idade, enquanto a idade for menor que 0. Tá? Vamos ver isso funcionando? Vou clicar aqui no play. Olha que interessante. Ó. Digite sua idade. A idade, nesse momento, é igual a menos 1. E aí, quando eu fiz essa comparação aqui, essa condição, a idade ela é menor que 0? Sim, ela é igual a menos 1. Então, ele entra dentro do bloco e faz a pergunta pela idade. Agora, se eu colocar menos 10,
ele continua sendo menor que 0. Ou seja, quando eu termino o bloco, né, depois que ele termina o bloco e eu armazeno a idade nova, ele não sai como o if, como a condicional if, o C clássico faz. Ele volta ali para o início do while e testa aquela condição novamente. A idade é menor que 0, agora ela é menos 10. Continua menor que 0. Né? A idade é menos 100, continua menor que 0. A idade é menos 20 mil, continua menor que 0. E repare que eu fico preso. E aí ele repete inúmeras vezes. Quantas vezes? Quantas vezes eu insisti no erro? Se eu digitar valores menores que 0 ad eterno, ele sempre vai ficar preso e ele não vai me soltar desse laço de repetição. Olha que interessante. Agora, se eu colocar no valores maiores, ó, 18, ele escapa ao while, a repetição para. Por quê? No momento que eu digito 18 aqui no input e ele converte isso para inteiro e guarda a anuidade, ele volta aqui, ele sobe mais uma vez aqui para o while e agora 18 é menor ou igual a 0? Falso. Essa condição sendo falsa, o laço é quebrado, ele deixa de funcionar e cai aqui embaixo. A idade fornecida é 18 anos. Olha que interessante. Bom, mas, Poiatos, você fez a parte do menos, mas se eu digitar algo maior que 100, ele vai ficar preso? Não, né? 150, ele vai falar que a idade fornecida é 150 anos. Eu não fiz a segunda parte do que a gente combinou. Eu fiz só a parte do menor que 0. Do 0 entre 0 e 100. É isso que a gente queria, certo? Então agora eu venho aqui no while e eu coloco uma segunda condição. Eu tenho que satisfazer essas, ou a primeira condição ou a segunda. Então eu uso um operador lógico que a gente conhece como OR, ou. Tá? Fica preso enquanto a idade for menor que 0 ou a idade for maior que 100. Então se esta parte for verdadeira ou a outra parte for verdadeira, eu quero que ele fique preso. Isso é um ou, porque ou ele está abaixo de 0 ou ele está acima de 100. Ele não consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo. Logo, não é um AND, não é um E que a gente quer. A gente não quer as duas condições sendo cumpridas simultaneamente. Não, ou vai acontecer uma coisa ou vai acontecer outra. É matematicamente impossível ele ser menor que 0 e maior que 100 ao mesmo tempo. Então é um OR que a gente usa aqui. Vamos dar um play. Olha que interessante. Ótimo. Aí o que acontece? Se eu colocar menos 10, ele insiste, digite sua idade. A cidade que você digitou não serve. Tá? 150, ele vai continuar preso. 200, 2000, ele continua preso. Agora, quando eu digito 70 anos, a idade fornecida é 70 anos. Então, o que a gente acabou de fazer aqui é, né, repita pedindo a idade do usuário enquanto o que for digitado não estiver entre 0 e 100 anos. Ficou claro? Olha que interessante aí, né? Então, isso aqui é um uso super útil de um laço de repetição do tipo while. Eu consigo prender aqui a pessoa e aí, enquanto ela me digitar coisas que não são o que eu estou esperando, ó, menos 1 de novo, não foi. 101, não foi. 100 pode. E 0 pode. A gente combinou que pode, então pode. Né? Então repare que ele está plenamente funcionando aí. Ele repete aqui, eu fico preso no while. Enquanto essa condição for essa condição composta, que no caso aí a gente fez uma condição composta, for verdadeira, continue rodando. Ficou claro? Bacana? Muito interessante aí, né? Então, isto é um uso aqui, é uma das possibilidades quando a gente está usando o while, certo? Então, esse é um dos laços que a gente tem disponível. Aproveitando aqui, esse não é a única estrutura de laço que a gente tem. A gente pode clicar aqui no mais código e eu posso fazer um laço do tipo for, um laço numérico. Tá? Aliás, eu vou usar o while para uma condição numérica assim mesmo. Né? Ó, se eu quiser exibir números de 1 até 100. Até 100 não, vai até 10, senão vai ficar ruim. Né? Eu posso usar uma variável inteira que a gente chama de contador, tá? Que vai começar em 1, enquanto o contador for menor que 11 ou menor ou igual a 10, eu quero que ele exiba o conteúdo do contador. Tá?
E é claro, para que esse número seja 1, depois 2, depois 3, depois 4, a gente faz o contador sofrer uma operação que a gente conhece como incremento. Então o contador era 1, ele passa a ser 2, passa a ser 3, passa a ser 4. Vou apertar o play aqui, olha que interessante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Isso é muito importante. Bom, vamos para as partes práticas da coisa aqui. Ó. Vamos estragar o modelo para você ver. Eu preciso colocar esse incremento aqui. Caso contrário, quando eu aperto o play, ó, ele fica preso em 1. Ele não sai do 1 e ele faz o que a gente chama de loop infinito ou laço eterno. Ele fica preso sem uma condição real de saída, tá? Ó, o Google ele deu uma travada, inclusive ele tenta por um tempo, a RAM começa a subir, chega uma hora que ele me derruba por timeout, porque isso foi uma falha lógica. Eu cometi um engano, né? Eu fiz um laço que ele está preso indefinidamente. É diferente desse laço aqui, que a gente está aprendendo, mas existe uma condição de saída. É um escape room, é uma sala ali, mas tem uma chave escondida em algum lugar. Esse não, esse aqui a pessoa está presa para sempre, né? O 1 vai ser sempre menor ou igual a 10 até os fins dos tempos, certo? Então ele não varia, né? Então para isso a gente põe o contador, esta variável aqui, ela entra no laço valendo 1, se torna 2, se torna 3, se torna 4, e aí este while, esse laço, ele vai se repetir por 10 vezes. Eu tenho aqui um número de voltas conhecido. É diferente desse, que o laço pode repetir uma vez, 2 ou 1 milhão de vezes. Aqui eu tenho o controle das coisas. Aqui eu sei que o meu laço vai repetir 10 vezes, porque eu quero exibir o número de 1 até 10. Né? Repare que se eu colocar uma condição que ela não se satisfaz logo de cara, nada acontece. Quer dizer, não é verdade, não é que nada acontece, mas o contador vale 1, e aí quando ele faz enquanto o contador for maior que 10, o contador vale 1, maior que 10, falso. Ele pula o while, ele pula essas duas condições que estão dentro do bloco dele, e não acontece nada, nada exibido, nenhuma operação de soma acontece. Porque simplesmente nenhuma volta desse laço vai acontecer, porque matematicamente 1 nunca é maior que 10 logo de cara. Então, eu preciso ter um valor inicial válido, caso aqui 1. Eu preciso ter uma condição para esse laço rodar que seja válida, se eu quiser realmente que esse laço rode. E aí eu tenho aqui estruturas condicionadas dentro do bloco e uma coisa aqui, ó, que vai modificar o conteúdo dessa variável para que ele eventualmente deixe de valer 10, né? Deixe de valer 1, 2, 3, deixe de ser menor ou igual a 10 e seja um número que escape ao laço, tá? Estou tentando passar o mouse aqui, ó, nem sempre eu tenho sucesso aqui, ó, exibindo o conteúdo do contador, não tem problema. Ó, 11, ele vale 11 agora, ou seja, chega uma hora que o contador vale 11, menor ou igual a 10, falso, ele escapa ao laço e para de funcionar, tá? Então aqui, 2 exemplos para você de como a gente pode utilizar estruturas de repetição, começando aí pela mais simples dela, que é o while. O while, na verdade, é um C, é uma condicional, como um if, como a instrução C ali, o if do Python, mas a diferença é que ao invés dele executar o bloco verdadeiro desta condição, roda o bloco caso seja verdadeiro e continue o programa normalmente, não. O while é um if que se repete, que ele volta e faz o teste mais uma vez até que a condição seja quebrada, até que ele se torne falso. Então é uma estrutura, né, muito simples ali na sua estruturação inicial, mas extremamente poderosa, né? A gente pode combinar ela com laços de condição, com variáveis, como eu fiz aqui, e aí a gente pode resolver problemas complexos aí computacionais com o while. Esse é apenas um dos vários tipos de laço de repetição que nós temos no Python, mas nós vamos vendo esses laços conforme eles vão sendo necessários. Eu espero que você tenha gostado desta videoaula, que você tenha sabido um pouco mais sobre estruturas de repetição, e eu te vejo no próximo vídeo.